Muito bem, vamos dar início então a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale muito mais do que qualquer motivação. Esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, desenvolvimento, geração de mudanças através do autoconhecimento, através da inteligência emocional. E nesse episódio nós vamos falar sobre a saúde espiritual, que é esse novo momento onde estamos falando sobre as 5 saúdes. E para falar da saúde espiritual, eu tenho um convidado super especial que nos conheceu através da Signa, mas se tornou um amigo e alguém muito, muito querido na nossa vida, na vida da família Signa, da minha família, que é o querido Padre Reinaldo Machado Ramos, que ele é pároco da Catedral de Itapetininga desde 2012, mas eu vou deixar que ele se apresente melhor para vocês. Seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, pela acolhida, é recíproco. Eu tenho em grande estima você, toda a sua família, a família Silva, e de fato eu tenho 16 anos de padre e fiz toda a minha formação acadêmica em Sorocaba, filosofia e teologia, depois alguns cursos de especializações. A minha área hoje é direito canônico na igreja e para mim foi um grande presente ter encontrado a sua empresa com toda essa bagagem de desenvolvimento humano, porque é verdade que hoje a gente precisa investir em humanidade. Todos os setores da sociedade estão falando de humanização, não é? E a família Signa, no caso, os cursos que a gente teve a oportunidade de participar, só veio demonstrar e colocar em relevo essa necessidade de a gente investir na gente, inclusive na saúde espiritual. Que legal, muito, muito obrigado, né, pelo seu tempo, que eu sei que é raro, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Como grande parte da nossa audiência também faz parte aí da família Signa, de todo o grupo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou até nós, né, a família Signa, e também a trajetória que você já percorreu junto com a gente até esse momento. Eu tive contato com o Godoy, que todos conhecem, a Luma, e um dia ele chegou e fez a experiência, e foi marcante. Quando ele voltou transformado. E disse assim, você precisa fazer esse encontro. Mas eu estava com uma certa resistência, mas afinal, o que é isso, né? Até que um dia ele disse assim, olha, tem a possibilidade, estão te dando um presente. Você pode fazer lá o S1, você só vai pagar o hotel. Eu falei, mas eu não sei se eu vou, e comecei uma certa resistência. Acabou que um colega, que é padre, disse assim, se você não for, você dá para mim então essa oportunidade. E eu, para não dar o braço a torcer, disse, não, essa vaga é minha. Então eu vim parar na Signa, né? E foi realmente uma experiência muito forte. Esse afrontar a nossa existência, nossa vida, nossas dores, alegrias, nossa história, sentir o nosso mapa de mundo. Isso tem feito a grande diferença na minha vida como padre. Sim, depois dessa trajetória, claro que tem toda a bagagem do evangelho, a bagagem da formação religiosa que eu tenho, mas toda essa parte de humanidade veio colaborar. Não é uma fusão, é um casamento. E para mim tem feito muita diferença, desde que eu fiz o S1, depois o S2, Academia de Excelência, e eu não parei mais, né? Curioso, assim, de humanidade. E de autoconhecimento, de decisões mais firmes, de um projeto de vida que eu tenho estabelecido. A gente fala de um projeto de vida, diz assim, eu tenho um projeto de vida. Vai lá no S1, faz o projeto, daqui a pouco a gente arrefece. Aí vem no S2, a gente dá uma apertada no projeto, e depois a gente se dá conta que, no fim, o que a gente precisa mesmo é atuar aquele projeto, porque ali está a possibilidade da nossa realização. Não tem outro meio. E um dia você falou uma coisa muito importante para mim. O que está faltando para você começar a pensar no seu projeto de vida? Naquele sonho que eu tenho, que a gente compartilhou outro dia, né? Então, essa experiência para mim com a família Silva, ela tem feito uma grande diferença e é muito importante. Não só no quesito formativo, mas também de relacionamento. Relacionamento abre portas de relacionamento
não é assim, com pessoas de tantas matizes, tantas possibilidades, e acaba que derruba fronteiras, né? Sim. Derruba fronteiras. Isso para mim é muito positivo. Que rico, que legal, muito, muito gostoso ouvir isso de você também. E pra gente, nosso episódio, falar um pouquinho sobre a saúde espiritual, eu queria ouvir um pouquinho do seu conceito, porque hoje em dia a internet fala muita coisa, tem muito boca a boca, não, porque é espiritualizado, eu desenvolvo o meu lado espiritual. O que no seu conceito é alguém que se aplica ou se dedica à saúde espiritual? O que seria a saúde espiritual no seu conceito? Eu penso que o ser humano tem várias dimensões. Nós somos biológicos, físicos, e uma das dimensões é a espiritualidade, não dá para deixar de lado. Uhum. E se a gente não cuida da espiritualidade, é como a gente construir uma casa sem alicerce. O que é espiritualidade? É a gente penetrar na verdade mais profunda sobre nós mesmos. E aí tem muitos caminhos, uns vão para yoga, outros vão para uma meditação, hoje tantas meditações orientais, mas eu penso, da minha parte, por exemplo, a minha experiência, a espiritualidade cristã, é fazer uma leitura da vida que você possa se compreender, é uma chave de leitura nova. E a espiritualidade bem centrada, essa conexão que a gente estabelece. Claro, sou católico, para mim é com Deus, mas qualquer outra pessoa poderia estabelecer essa conexão, não é, com a sua verdade mais profunda, absoluta. Isso acaba dando um alicerce para a existência. Então não é possível a gente pensar uma pessoa em desenvolvimento se ela não cuida desse lado espiritual dela, porque ela tem essa dimensão. E aí a gente pode concentrar o afetivo, a gente pode concentrar o abraço, o encontro, aquilo que nós estamos vivendo com tanta carência hoje. Porque a gente fala de convivência, a gente pensa em estruturas. Tá. Estruturas, dinheiro, matéria, não é? Mas o que a gente precisa de fato não é do aconchego das coisas simples, de um olhar, de uma ternura. O que a gente vive, especialmente nos nossos encontros, né? Sim, eu vou trazer aqui algumas perguntas, eu vou fazer o papel aqui do tira-dúvida de todos os tipos de informação que acho que são importantes. As pessoas confundem, por exemplo, na minha visão, tá? Elas talvez confundem que se conectar a Deus é simplesmente ir até a igreja e participar de uma missa. E que depois, entre o que ela faz entre uma missa e outra, não tem problema nenhum. Ou o que nos conecta a Deus, o que nos faz nos aproximar de Deus fora da igreja. No dia a dia, por exemplo, você disse um abraço, um olhar. O que nos conecta a Deus na sua visão, na minha rotina, no meu dia a dia? Como eu posso me manter conectado, inspirado, guiado, no momento onde eu não estou rezando, eu não estou orando? O que nos mantém além da religião? Na verdade, a gente tem que estabelecer assim, o que deve ser feito por nós, fé e vida. Não pode haver distinção. E a fé, quando eu falo que de fé, eu nem estou reduzindo a Igreja Católica. A fé que qualquer pessoa tenha. Aliás, um ateu, já, pelo simples fato de falar que é ateu, ele já tem uma fé. Não é assim? Então, a fé tem que estar unida à vida. E como conectar fora, né? A gente tem que alimentar bem a nossa consciência. Então, eu como padre, não é como cristão, alimento através do evangelho. Então, todos os dias de manhã, medito o evangelho e depois fico pensando onde vou aplicar o evangelho no meu dia. Uhum. Então, se o evangelho diz, perdoai-vos mutuamente, aí vem alguém grita comigo ao longo do dia, ou cria uma situação embaraçosa, logo me vem o evangelho, você tem que perdoar, não julgue, não condene, não reze por aqueles que vos fazem o mal. Então, dessa forma, você pode conectar. Precisa ter uma palavra de ordem do dia. Não dá para começar vazio. Tá. Então, tudo bem, não quero evangelho? Pega uma palavra de força, uma frase de efeito, coloca no teu dia e você vai tentar viver isso. Vai viver onde? Na rua, no trabalho, na sua casa. Uma forma, né? Eu me lembro assim de alguns santos faziam jaculatórios o dia todo. Então, para não esquecer de Deus, tipo assim, Senhor, tem de misericórdia de nós, tem de piedade aqui.
rezava o dia inteiro. Mas assim, aquilo que Jesus no Evangelho fala, orai sem cessar, sem deixar de fazer as atividades. Aliás, não é para ficar olhando para o alto e esquecer do mundo. Sim. Não, nós temos que transformar o mundo, mas para isso tem que ter uma palavra diretiva. Ninguém pode começar um dia sem ter uma palavra diretiva. E isso é fundamental para viver, para ter essa realidade. Então, quando eu tenho essa palavra diretiva e quando eu tenho uma ação, né, ou no trabalho ou na família, eu posso dizer que eu estou conectado a Deus naquele momento, no agir. Com certeza. O próprio Jesus no Evangelho diz, olha, o que é que faz com que o Pai e Ele estejam presentes? É o amor, é o mandamento do amor. Tá bom, eu sou uma pessoa que não tenho referencial religioso nenhum, não vou à igreja nenhuma, não tenho noção de Deus, mas de repente eu amo, de repente assim, faço tanta caridade, né? Ajudo uma pessoa doente, ela tem o evangelho no coração sem se dar conta. Entendi. Então, o evangelho não é estrutura, não é assim a paróquia, não é a diocese, o evangelho não é a cidade do Vaticano, não é o Papa, não é? O evangelho está acima de tudo, né? A estrutura é para dar suporte para a evangelização, para a vida espiritual, mas não é a vida espiritual. Que legal. E se você pudesse fazer uma lista dos os benefícios, né, que você enxerga em manter o equilíbrio nessa área, quais são os benefícios que uma pessoa tem na vida por ter um equilíbrio na saúde espiritual? Os benefícios, ela tem uma chave de leitura que outros não têm. Começa por aí. Então, se eu descubro que tenho uma doença incurável, se eu tenho uma vida espiritual harmoniosa, bem estruturada, eu vou entender que eu tenho que integrar isso aí, faz parte da minha natureza. Ninguém é culpado por isso. Eu não vou começar a delegar essa responsabilidade para outros agentes. Eu não vou. Não tem espírito de revolta. Mas se eu não tenho isto, a minha vida espiritual desequilibra-se, eu vou encontrar sempre um bode expiatório para tentar explicar a minha vida com revolta, com um espírito de fechamento, e não vai fazer bem, naturalmente. Então a primeira coisa é a gente ter essa chave de leitura. Quem tem uma vida espiritual adequada, equilibrada, é alguém que tem uma interpretação a mais sobre a sua existência, que outros não conseguem ter. Fugindo um pouquinho, né, da religião ou da espiritualidade, dentro das teorias sistêmicas existe uma parte da psicologia sistêmica que ela diz as coisas só são perfeitas por serem exatamente como elas são. Então eu acho que se conecta um pouco a isso, Exatamente. Né? Não existe bom, ruim, certo, errado, culpado. As coisas são exatamente como elas são. Sim. Como alguém dizia, né? A gente tem que florescer onde foi plantado, né? Onde foi plantado. Que legal. E vamos continuar nesses benefícios, porque talvez tenha benefícios secundários, como, por exemplo, os benefícios no trabalho, na família, na saúde, nos relacionamentos. Aonde que você enxerga isso no seu dia a dia? As pessoas colhendo frutos de um equilíbrio espiritual nessas áreas também. Exatamente. Se você tem uma saúde espiritual equilibrada, você se torna uma pessoa mais focada, centrada, e com isso, naturalmente, vai ter uma qualidade de relacionamento. Porque não vai perder tempo, ou não deveria perder tempo, com situações secundárias da vida. O que seria uma situação secundária? Casamento, marido e mulher. Discutir, a gente pergunta, por que vocês estão discutindo? Por nada. E brigamos. E quando eu escuto os casais, eu digo assim, não desgaste a relação por nada. Deixa para discutir por grandes causas, grandes questões da vida de vocês. Então, se você tem uma saúde espiritual equilibrada, não é que vai faltar uma dificuldade, elas virão. Mas você vai lidar de um outro modo, você vai dar importância a grandes questões da sua vida. Na família, no trabalho a mesma coisa, qualquer outro âmbito dos relacionamentos, das relações, né? E a gente vai começar a olhar que, assim, eu não posso criar uma expectativa para o outro realizar para mim. Eu sou quem eu sou, me aceito como eu sou,
eu sou feliz em quem eu sou e não vou ficar fazendo exigências para o outro ser aquilo que nem eu consigo ser. Então, a saúde espiritual equilibrada deixa o outro ser o outro, faz com que eu possa ser eu mesmo. Um dos pontos também, e eu vou conectando com a nossa área, né, que é o desenvolvimento humano e pessoal, é quando a gente entende os mapas de mundo, né? Então, eu entendo que o outro, eu faço uma posição perceptiva, me coloco no lugar dele, e entendo que ele é diferente de mim, porque ele tem a sua própria história, ele tem os seus próprios desejos, ele tem os seus próprios momentos, e aí eu não preciso concordar exatamente com o outro, mas eu posso respeitar o outro, a sua decisão, o seu momento também. E o oposto disso, o padre, por exemplo, as consequências do desequilíbrio, porque possivelmente muitas pessoas quando te procuram ou quando chegam até a igreja ou a você, muitos chegam com desequilíbrios, talvez pela falta de uma conexão com Deus. O que você enxerga das questões? Quais são as maiores questões dessas pessoas? O desequilíbrio, ele afeta todas as áreas da vida. Pensar assim, uma pessoa que não está saudável do ponto de vista espiritual, ela adoece. Em primeiro lugar, adoece. Ela começa a deixar ficar no coração raiva, ódio, rancores, sentimentos ruins. Isso faz com que o físico dela fique afetado. Isso faz com que a capacidade profissional fique afetada. Isso faz com que a vida se atrase. Então, o pior, uma vez que a vida espiritual não vai bem, você desequilibra todas as outras dimensões. E aí você fica se perguntando, mas por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Porque você não se deu conta de que precisa tratar dessa dimensão que talvez você não deu tanta importância, e é a vida espiritual. Porque ela será a base para sustentar as outras dimensões. Então, consequências. É uma doença, é um cansaço, é uma falta de esperança, falta de coragem, o pessimismo, uma coisa negativa. Uma pessoa sem uma saúde espiritual adequada é uma pessoa pessimista. Tá, por natureza. Por natureza, sim. Eu lembro uma das minhas avós, né, que era muito, muito religiosa, muito católica. Eu nunca vi alguém tão otimista como ela, né? Não tinha conhecimentos sobre psicologia, sobre projetos, metas, futuro, mas era alguém que olhava o mundo com um olhar incrível, né? Sempre olhando para frente, para o futuro, para o que vai dar certo, para o que é bom em todas as situações também. Sim, é verdade. Nós temos tantos testemunhos de pessoas que verdadeiramente investiram nessa dimensão espiritual e têm uma vida muito harmoniosa, muito harmoniosa. Então você lê nos olhos a tranquilidade, você lê na conduta como que ela toca os passos, né? Você vê uma total harmonia, né? Parece uma pessoa conjugada com todas as suas dimensões. Isso faz a diferença hoje. Tá, muito, muito, muito legal. E você sabe que a gente trabalha com as 5 saúdes dentro dos treinamentos, tá? Então a gente, para quem também está chegando, não conhece os projetos, a gente, dentro de um dos nossos programas, a gente fala sobre um equilíbrio entre o cuidado com o corpo, com a saúde física, que eu chamo o nosso templo, né, sagrado aqui, o organismo, com o lado espiritual e intelectual, com a família, com o lado social e com o trabalho e saúde financeira também. Então, qual seria e hoje nós estamos conectados aqui à saúde espiritual, qual seria algo que você possa dizer para quem está fazendo o seu projeto de vida, que aprendeu no S1, o que você pode falar para ele que está começando a buscar a sua saúde espiritual? Olha, eu quero estabelecer metas, eu quero olhar mais para a minha saúde espiritual. Por onde eu começaria? Eu diria que, em primeiro lugar, tem que começar o dia colocando uma palavra diretiva. Como cristão, eu diria assim, leia o Evangelho, primeira coisa, porque assim você vai começar a absorver. Tem que ter uma palavra que oriente o dia. A gente não pode ficar perdido. Então, num projeto de vida na saúde espiritual, eu diria assim, qual é o tempo que você dá para você mesmo, para sua meditação?
Tá. Essa é uma pergunta. Quanto tempo você reza? E aqui, quando eu estou falando de rezar, eu não estou colocando do ponto de vista religioso. Tô um pouco mais abrangente, né? Quanto tempo você tem para você refletir sobre o que você está vivendo? Porque hoje uma sociedade da aceleração, tudo muito rápido, então as pessoas não têm mais tempo. E quando chega o domingo ou o dia da folga, o que as pessoas fazem? Deita no sofá, fica olhando televisão, programa, uma coisa assim. Mas não é para isso o dia do descanso. Também, claro. Mas o que é o dia do descanso, na verdade? O dia do descanso é o dia de você pensar, é o dia que você tem para refletir sobre a sua vida. Tá. E nesse sentido eu diria, quanto tempo você tem no seu dia para pensar a sua conduta, para pensar a sua decisão, para pensar o teu futuro? A gente tem que ter o mínimo, todos os dias. E eu gosto muito da linha comportamental, da execução. Então, você diria que seria importante todos os dias eu ter um momento? Todos os dias. Não é assim, somente no dia que eu frequento a igreja, somente no dia. Não, todos os dias. É como se fosse escovar o dente. E na academia a gente vai quase todos os dias. Então, todos os dias eu deveria fazer essa ação. De parar. Todos os dias. E cada pessoa vai ter o seu ritmo. Tá. Né? Uma pessoa, de repente, ela fala assim, eu vou fazer todos os dias 1 hora de meditação. Uhum. Outra fala, é muito, eu não vou conseguir. Eu vou fazer 5 minutos, vou fazer um Pai Nosso. Tá. Basta. Mas todos os dias precisa dar um banho no espírito. Não é a gente não banha o corpo físico, escovamos os dentes, etc. Então, se a gente cuida das outras dimensões todos os dias, não menos importante é a saúde espiritual. Precisa ser cuidado todos os dias. É interessante que, eu lembro da vovó, né? Ela ensinava que todos os dias antes de dormir, né? Fazia uma oração, agradecia o dia. Quer dizer, desde pequenininho, criando uma rotina, né? Mesmo sem ela saber exatamente o porquê, mas criando essa rotina de conexão. Eu queria aproveitar para fazer um paralelo com o desenvolvimento pessoal, que é a nossa área e é onde muitas pessoas nos procuram, e porque fazer uma conexão com o lado espiritual. Porque, por exemplo, um dos pontos que nós trabalhamos muito nos treinamentos, um deles, né? Eu acredito que é o perdão, né? Ou a compreensão do nosso passado, né? Um olhar para o nosso passado de entendimento que aquilo que aconteceu naquele passado não foi castigo, não foi uma desgraça, né? Mas pelo contrário, foi alguma lição de vida, alguma bênção, foi algo preparador para que você um dia pudesse ser melhor. E isso é o olhar da ressignificação da neurolinguística, da psicologia, e o perdão e esse olhar para a nossa história, porque a psicologia e a neurolinguística entendem que muitas das minhas ações e decisões no presente estão conectadas e baseadas com fatos que eu vivi no meu passado. Então está ditando regra na minha vida. Então se eu dou um significado negativo para aquilo, como se eu fosse uma vítima das circunstâncias, da vida, hoje no presente eu tenho uma postura totalmente diferente, como se eu tivesse um olhar mais... um olhar não é positivo, mas um olhar de lição. Qual foi o grande aprendizado disso tudo? E esse é um trabalho que os terapeutas, os psicólogos fazem nas suas linhas de trabalho. Correto. Como que a espiritualidade olha para isso? Para o olhar humano sobre as dores, sobre a mágoa, sobre o rancor. Como que ele olha para isso e qual o caminho para me libertar? A gente podemos falar de duas possibilidades. A primeira o perdão é um processo. E a gente não pode forçar ninguém a perdoar, não é? É um processo. E como que a gente sabe que a pessoa está fazendo esse processo do perdão? Eu sempre costumo dizer assim, pergunto para a pessoa, você já é capaz de rezar pelo teu inimigo? Aí se ela diz assim, eu rezo todos os dias pelo inimigo. Pois então, você já começou a perdoar. Tá. Porque até então, não quero ouvir falar esse nome, eu não consigo rezar por essa pessoa, eu preferi que ela estivesse morta, não perdoou. Mas o perdão é um processo e não é esquecimento. Então às vezes a gente tem a tentação de querer apagar certas coisas da vida da gente. E não é para apagar. É para dizer, olha, aquela situação dolorosa está lá. Mas agora
É como uma ferida, né? Cicatrizou. Fica a cicatriz. Agora, você vai querer ficar mexendo na cicatriz e se ferindo de novo? A opção é sua. Mas na história pessoal tem aquela dor, tem aquela situação. E você vai carregar isso com caráter de ódio, raiva, rancor o resto da vida. Para quê? Você não precisa. Então, esse é um processo, perdão, né? O segundo, né? A gente diz assim que é preciso, nessa linha que você falou, porque evangelicamente também a gente diz que precisa ressignificar e ver que nem tudo é negativo, que nem tudo está perdido. E que às vezes atrás uma situação dolorosa, como que o ditado popular diz, Deus escreve certo por linhas tortas. E é verdade. Não é? O José, no Egito, foi vendido para a caravana. Mais tarde, José é que recebe o povo de Israel no Egito. Deus se utiliza de uma situação. Então, hoje, uma pessoa vivendo uma situação, um revés de vida, Deus pode, se ela for capaz de ter uma leitura espiritual adequada, ela vai entender que a ela está sendo pedida está sendo dada uma mensagem. E o que ela quer fazer com essa mensagem? Mas se ela tem uma saúde espiritual equilibrada, naturalmente ela vai ter uma postura de aceitação, de integração. O segredo é integrar as experiências da vida. Não é para anular nenhuma experiência de vida. Quando você anula, você está se matando, está se mutilando. Sim. Não é para anular, mas é para você integrar. Então, espiritualmente falando, eu diria que nessa situação de dores, de conflitos, de rancores, de ódios e feridas, primeira coisa, a reconciliação consigo mesmo. O primeiro é consigo mesmo. Consigo mesmo. Antes até de com o outro. Antes até com o outro, porque hoje ocorre que algumas pessoas não se perdoam e se acham nada, um vazio. Enquanto elas se pensarem assim, elas não se reconciliaram com elas mesmas, jamais vão conseguir se reconciliar com os demais. Muito, muito bom. E dentro de alguns programas que a gente estimula o crescimento, a evolução. Você tomar decisões para quê? Para ter um organismo, um corpo mais saudável, para buscar mais conhecimento, para resgatar sua família, para crescer a sua empresa, o seu negócio, fazemos metas, projetos de vida. Como que a religião enxerga o lado espiritual, enxerga o incentivo ao crescimento, a ter mais, a ser melhor, a fazer mais, porque isso dá bastante polêmica, né? É um assunto polêmico. Para que mais dinheiro? Para que mais trabalho? Para que ter um corpo assim? Agora eu também não sei, eu não tenho a menor ideia de qual vai ser a resposta aqui agora. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. De fato, é uma questão muito polêmica, mas a gente deve partir do princípio de que Deus não fez ninguém para ser pobre. Não é? O mundo tem uma abundância. Se a gente olhar sem exuberância, o planeta que nós temos é suficiente para alimentar todas as pessoas, os mais de 6 bilhões de pessoas no planeta. É suficiente o que Deus fez. Não tem escassez da parte de Deus. A escassez está no egoísmo do homem. E é claro que é o desejo de Deus que todos tivessem tudo do melhor. Inclusive, quando se fala de globalização, era para que nessa globalização toda a tecnologia chegasse a todos, fosse um direito de todos. Mas não é assim, a gente sabe. Então, eu penso que se uma pessoa trabalha e ela faz o trabalho de acordo com a justiça, ela não lesa ninguém, é uma pessoa que segue as leis de um país, ela faz o que tem que ser feito com toda a dignidade. Se a empresa dela cresce, ótimo, é uma bênção. Mas não pode ser a finalidade dela o crescimento material. A finalidade não pode ser essa. Porque o dia que chega lá na finalidade material, ela pode perder também a essência dela. Ela pode não se encontrar naquilo. Então, crescer financeiramente, eu vou dizer assim, é uma bênção. Não há nada de errado nisso. Agora, como é que está crescendo financeiramente? É uma pergunta que tem que ser feita. Esse crescimento é ético, é justo, proporciona crescimento dos demais. Sim. E a outra coisa importante, né? Que não seja um fim em si mesmo. Que o material não seja finalidade. Você trabalhe, sim, tenha metas. E eu quero ganhar esse ano R$1 milhão. Tudo bem, tenha metas. Não há nada de errado nisso. Mas que não seja um fim em si mesmo.
Que tudo isso seja para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor e ajudar os demais, se você tem funcionários, pagar um salário justo, etc. Sim, a psicologia positiva, ela coloca dentro de algumas necessidades psicológicas, né? Porque a gente tem as necessidades físicas, né? Comer, dormir, beber. E nós temos necessidades psicológicas a serem alimentadas e ela define 3 delas que se você tiver suas metas, se você tiver em busca de crescimento, seja lá o que for, mas se você estiver alimentando essas 3 necessidades, seja quanto for, muito dinheiro, mais dinheiro, você vai ser mais feliz. E quais são essas 3 necessidades? Eles colocam como a conexão, então que as suas metas e o seu trabalho seja conectado a pessoas, que tenha conectado a necessidade psicológica da contribuição, que o que você faça bem não só a você, mas contribua para que algo seja melhor. Que uma empresa seja melhor, para que uma pessoa seja melhor, para que uma pessoa seja mais feliz. E o crescimento, que o que você faça gere crescimento para você e para o outro. Então, faça o que eu fizer na vida. Se eu estiver conectado a pessoas, o que eu faço contribui para mim e para o meu meio. E isso que eu faço gera um tipo de crescimento. Nós vamos ter como mérito, talvez um reconhecimento financeiro. E legal. E agora polêmica. Põe uma... Como chama aquela chamada assim? Polêmica! E essa frase, Deus ajuda. Ai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Como que é isso das pessoas que colocam toda a responsabilidade no Deus? Porque acho que meu pai ou meu avô contava a historinha que ele pedia muito para Deus ajudar ele a comprar um terreno, mas que é o seguinte, desde o dia que eles compraram, Deus ajudou, eles eram então sócios nesse terreno, porque Deus ajudou muito ele a comprar na fé dele, mas que ele que tinha que capinar toda semana, ele que tinha... como que é essa coisa de Deus ajuda, se Deus quiser, quando sai da boca para fora? Como que é isso? Eu penso que a gente tem que ter consciência de que, claro que Deus ajuda, sim, e ajuda a todos, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. É evidente que devemos fazer vamos pensar assim, preciso de um novo emprego, mas não saio levar currículo, não preparo um bom currículo, vou de qualquer jeito na entrevista, não vou conseguir emprego. Então é culpa de Deus agora de não conseguir emprego? Não, a culpa é minha, porque eu não me preparei adequadamente para tal coisa. Então, claro que Deus ajuda, tudo que a gente precisa, Ele já nos deu. E aí na sigla a gente fala, todas as ferramentas estão dentro de nós. A gente que não sabe usar todas as ferramentas que nós temos. E é bem isso. Se você souber usar as ferramentas que Deus te deu, aí você, claro que vai contar com Deus, mas quem vai fazer a obra, a atuação prática, é você mesmo. A primeira leitura desse domingo passado dizia lá, o que vocês estão fazendo olhando para o alto, né, sem fazer nada? Na verdade, não é para ficar fazendo isso. É muito fácil falar assim, Deus vai me ajudar? Vou ficar aqui olhando para a lua, para o sol, né? Não vai cair nada do céu. Mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer minha parte. É pôr passos na estrada. Não é criar comunicação, ir ao encontro das pessoas, procurar aquilo que eu preciso. Como diz o Evangelho, pedi e recebereis. Então você tem que pedir. Mas esse pedir não é só pedir a Deus que dê alguma coisa. É muito mais que isso. Pedir e recebereis, claro, pede a Deus, mas vai fazer a tua parte agora. Vai distribuir um currículo. Vai se capacitar melhor para o próximo trabalho. Não é? Desenvolva a tua comunicação. Você tem que explorar você mesmo. Deus não vai descer aqui e forçar você, chacoalhar você, falar agora você vai desenvolver o seu espírito, agora você tem que se preparar. Não. Essa é uma decisão pessoal. Tá, porque até tinha uma pessoa próxima que também participou dos treinamentos que se coloca como uma pessoa mais espiritualizada e faz muitos trabalhos na área espiritual e reza pelas pessoas e cuida das pessoas, mas eu percebo que na vida, ele conversando comigo, ele realiza muito pouco, porque na própria família, na própria saúde financeira. E um dia, meio numa conversa, eu disse para ele, né, eu falei, cara, eu acho que você tem que entender que você vive no mundo real. Né? É aqui que você vive, né? É aqui que você tem que parar de tentar fazer obras ou entregar coisas para um mundo espiritual, vivendo na Terra. Né? Eu acho que é isso que você colocou, né? A gente tem que buscar, mas fazer o nosso papel, né?
Nosso papel é. E a própria oração do Pai Nosso diz, né? Assim na terra como no céu. Então, essa é a missão nossa de transformação da realidade. Fazer a terra ser o nosso céu. Uhum. Então, fazer a nossa família ser o nosso céu. Fazer a nossa empresa ser o nosso céu. E isso aqui dá a resposta de uma saúde espiritual harmoniosa. Né? Por que as pessoas também, elas, como eu vejo que a saúde espiritual não se difere muito da física, da intelectual, no seguinte sentido, ou da financeira. As pessoas começam, se dedicam e largam. É como o cara que começa a ir na academia, parece que tem um certo resultado, para de ir na academia. Começa a estudar inglês, começa a quase falar inglês, larga o inglês. Depois volta de novo e vai e volta. Como que você vê essa ida e volta ao mundo espiritual? A conexão. A gente tem que tentar ter uma... não ficar nas extremidades. Tudo que é muito radical não se sustenta. Se eu falar assim, olha, agora vou ser um católico fervoroso, vou fazer jejum toda sexta-feira, talvez 1 ano aguente, talvez 2 anos aguente, daqui a pouco não vai fazer mais. Uhum. Muito radical, né? Agora eu só vou comer peito de frango e ovo cozido. Tá bom, primeiro ano você vai comer muito bem, mas depois você vai enjoar e você vai voltar tudo aqui. Agora mata a saudade do chocolate, mata as saudades do leite, qualquer outra coisa. Então não, a gente precisa ter uma... toda a meta estabelecida, ela tem que ser um pouco natural, né? Não pode ser algo muito forçado, não pode ir para os extremos, nem muito, nem pouco. Aliás, nem tudo e nem nada, né? Tem que estar no meio. Então hoje você dá um passo, amanhã você pode retroceder, depois refaz de novo, mas não sair muito daquela balancinha do meio, ficar por ali. Eu vejo que algumas pessoas se conectam igual o dentista, né? Só vai quando tá doendo. Quando dói, aí, opa, eu vou no dentista. Marca o dentista, mas se passou a dor, não vai. Então, vai buscar quando tá com alguma dor. Parece que quando a dor alivia, fala assim, eu não preciso mais, né? E como qualquer outra saúde, não adianta você se fortalecer e não treinar mais, porque o seu corpo vai se enfraquecer também. Então, eu acredito que talvez o que você esteja colocando aqui, essa constância do pouco, mas sempre. Constância. Constância no pouco e sempre. Pouco, mas sempre. Pouco, mas sempre. Também funciona nessa saúde. Também funciona, porque pensemos uma pessoa que não vai à igreja. Depois aí ela descobre uma doença grave, quer rezar tudo que não rezou a vida inteira. Daí ela faz todas as novenas, todas as promessas, todos os terços, visita faz todas as peregrinações. Mas e aí? Uhum. E o pior ainda, que às vezes quando se recupera, alcança a saúde e não volta mais de novo na igreja. Que legal. Vamos falar um pouquinho, para o pessoal conhecer a gente, um pouquinho do seu trabalho também, né? Os trabalhos que vocês contribuem, para quem que vocês contribuem, aonde vocês contribuem, porque depois no final a gente vai deixar aqui também alguns contatos, se as pessoas quiserem se engajar, contribuir também. Então me conta um pouquinho do que é o seu dia a dia. Bom, as pessoas acham que a visão geral, o padre levanta, reza uma missinha e depois assiste televisão, vai dormir. Poxa, mas você só reza a missa, Renato? Não faz mais nada da vida? Bom, eu vou falar de minha rotina, de modo geral. Eu tenho missa todos os dias na paróquia. Tenho procurado dar um atendimento personalizado a cada situação. Então, casamento, batizado, ouvir cada situação. Não é uma norma geral para todos. Não, qual é a sua situação? O que você precisa? Não é? Então, isso demanda mais tempo. Além disso, a gente dá o apoio às pessoas enlutadas, não é? Quando vem um velório, os casamentos, batizados. Eu nunca me nego a fazer casamento de ninguém, né? Então, quando eu posso e tenho agenda livre, eu estou lá fazendo os casamentos. Além disso, eu sou professor no seminário, não é? Na área de catequese. Além disso, eu estudo um doutorado em Direito Canônico, faço uma graduação em Serviços Jurídicos, Cartoriais, Notoriais. Além disso, eu sou pároco da catedral. Administrativamente, eu cuido de lá. Vivemos de doação, naturalmente. Este ano é jubilar, a diocese completará 25 anos. Então, estamos reformando a catedral. E essa reforma ou restauração, a gente tem feito
a pintura dela. É um prédio histórico, não é só religioso, é um marco histórico de Itapetininga, porque é o Benedito Calixto quem construiu, desenhou o projeto, né? E há 70 anos a igreja está em pé e ela precisava de uma melhoria. E agora está sendo feito pelas comemorações dos 25 anos da diocese. Então, tem uma agenda muito vasta. Sustento um projeto social, sempre gostei dessa dimensão social, admiro o trabalho da tia Marli, mas assim, eu gosto muito desse lado de cuidar de pessoas. Você me pergunta qual a tua especialidade, qual é o teu serviço principal. O meu serviço principal não é a burocracia da igreja. O meu serviço principal não é a estrutura, manter aquela estrutura. Mas eu amo estar com pessoas. O meu serviço principal, eu sou pago pela igreja, sustentado para atender gente. Esse é meu serviço. Então, de ouvir pessoas, estar com pessoas e cuidar de pessoas, de levar uma palavra de esperança, de ajudá-las a saírem das suas realidades, né? E eu tenho um trabalho social a Santo Antônio, já há quase 10 anos. A gente oferece o café da manhã e o almoço todos os dias. Domingo a domingo? Menos domingo, desculpa. Menos segunda a sábado. De segunda a sábado. Café da manhã e almoço. E detalhe, todas as equipes são voluntárias. Ninguém é pago para nada, né? E as doações chegam de uma forma muito especial. A gente vem de todos os lados. Eu não compro nada. Há quase 10 anos que chega, quando você pensa assim, olha, hoje vai faltar uma mistura para os nossos irmãos aqui de rua. De repente chega alguém, um caminhão do nada. Eu trouxe essa doação. E é a mistura que precisava para o dia. Muitos testemunhos, muitos testemunhos. Temos também um colégio católico tradicional que está num dos prédios da nossa igreja. E, além disso, retomamos aquele projeto do dentista, né? Então, agora estamos terminando a sala e logo, logo teremos um atendimento para as pessoas carentes do serviço dentário, né? Esse é um pouquinho do nosso trabalho. Que legal. Depois eu vou falar um pouquinho, mas a gente vai deixar alguns contatos que o Padre Reinaldo vai deixar, caso você queira se engajar em algum desses trabalhos, ou até mesmo quando tiver, ou se você é de lá, conversar com o Padre pessoalmente também. Eu sei que as pessoas, elas gostam muito de histórias e a gente aprende muito com as histórias. E sempre quando vem alguém aqui falar sobre outras saúdes, a gente fala de cases de sucesso na saúde, como um professor de educação física falou de muitas curas. Na saúde financeira, pessoas que saíram realmente de uma situação financeira difícil para uma situação de abundância financeira. Você tem na sua história alguns cases de como realmente a religião ou Deus transformou a vida? Você viu chegando alguém ou uma família e falou assim, olha, a partir do desenvolvimento espiritual, da conexão com Deus, essa pessoa hoje foi transformada. Você tem alguma história bonita que te marca muito na sua trajetória? Eu tenho uma de um jovem de 27 anos, morava no Japão, e a família aqui do Brasil, da cidade de São Miguel Arcanjo. E ele voltou para tratar um câncer aos 27 anos. Eu não conhecia, fui chamado a ir à casa dele já doente, e ele disse que gostaria de ter os sacramentos da igreja. Naquele dia se confessou, e não era casado na igreja com a mulher dele, e pediu os sacramentos. Depois me disse assim, você pode ser meu padrinho de crisma? Eu falei, posso. Aí a catequista, a madrinha de crisma dela. E ele ficou doente, no dia da crisma, ele precisou pôr uma poltrona muito especial na igreja para ele. O casamento, ele já estava carequinha, de bengala. A gente fez o casamento, toda a comunidade fez todo um esforço. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, em tudo isso, é que ele não tinha um referencial religioso, não era de igreja. E em um certo momento, ele se apegou demais à fé durante a doença. E um dia eu fui chamado, me impressionou demais, eu fui chamado porque um amigo disse assim, vai lá, porque o Denis está com medo de morrer. E foi uma linda conversa. Quando eu cheguei lá, falei, Denis, você vai ficar perdendo tempo com a sua doença? E quanta coisa você pode deixar de fazer se você fica pensando só na coisa negativa que está dentro de você? Você poderia aproveitar esses anos, esses dias que te restam, ou esses dias que estão a viver, né? Para você encontrar pessoas, falar da vida, contar experiências. Aproveite,
ressignifique os seus dias. E ficou assim a conversa. Um outro dia, mandou me chamar e disse assim para mim: eu entendi tudo que você falou naquele dia. E eu posso dizer com toda certeza que eu não tenho mais medo da morte. E eu estou aproveitando os meus dias. Não demorou muito, ele faleceu. Mas a impressão, assim, eu via, né, esse menino, no estágio que ele estava, uma grande escalada espiritual, com muitas conversas, muitas lágrimas. Não é fácil crescer espiritualmente. Talvez é mais difícil que físico, mais difícil que outras dimensões. Espiritualmente há uma exigência interna muito, muito grande, muito grande. Você tem que fazer uma grande subida. No dia do velório dele, eu disse às pessoas: este menino fez uma grande subida. Ele estava lá um dia, simplesmente tinha uma doença, mas não morreu com a doença. Ele morreu muito gigante na experiência existencial dele, a ponto de dizer assim: não tenho mais medo da morte, né? Então isso me marcou bastante. Acho que isso é uma frase muito forte. Acho que esse é um sinal, talvez, de uma grande espiritualidade, né? Não temer a morte, né? Que é algo que tanto tememos, né? Pois é. Então esse é um caso curioso. Eu estava na Turquia certa vez e a guia falou assim: vamos pegar umas cartinhas de São Miguel. E o padre é o primeiro que vai tirar. Eu tirei a cartinha em turco e ela disse: São Miguel manda dizer para o senhor que tem uma pessoa no céu que não se esquece de você. E na hora eu conectei, falei: é o Denis, né? Incrível, né? Que lindo, lá na Turquia. que lindo. Olha só, estamos aí quase de 1 hora batendo papo, nem parece, né? Acho que se a gente puxasse um cafezinho aqui, nós começamos a conversa, pessoal, começamos um pouco antes em off, né? Começamos 1h pouco da tarde nossa conversa e agora na gravação já são quase 4 horas aqui da tarde. Eu queria que você, com todo o seu coração, com toda essa sua bondade, com toda essa energia boa que eu sinto quando eu tô perto de você, que você deixasse um recadinho, né? Para nossa família Signa, que faz parte aí da minha vida, da vida da minha família, da nossa vida hoje também, porque hoje você é parte disso tudo com a gente também. Deixar um recado do seu coração, o que você deseja. É engraçado falar para o padre deixar um recado do seu coração, né? Mas eu estou fazendo o meu papel. Tá certo. Um recadinho para nossa querida família ou para quem esteja nos ouvindo. Pro pessoal lá também da cidade de Itapê, família Silva de Itapê também. Querido amigo, querida amiga, dizer assim que não perca tempo com as coisas pequenas da vida. Não concentre as suas energias naquilo que não te faz crescer. Mas procure cuidar da sua saúde, especialmente espiritual, que estamos falando hoje. Isso significa, assim, dar importância a grandes questões. E o que é mais importante hoje? O que nós estamos precisando? As coisas simples. O que são as coisas simples? Não, se tem oportunidade de tomar um café com alguém, se tem oportunidade de fazer uma visita, se tem uma oportunidade de abraçar, de beijar, faça-o. O quanto podes. Não deixe para amanhã, como diz o ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, não dar importância a questões que não são tão importantes assim. Cito um exemplo: não se desgaste com as coisas secundárias da vida. Não se desgaste. Não fique remoendo sentimentos que não te alçam. Não fique guardando os venenos da vida dentro de você sem expurgá-los. Mas procure colocar no coração as boas intenções. E um dos caminhos, e aqui o meu caminho, na verdade, é o Evangelho. Eu leio o Evangelho todos os dias pela manhã. Isso me faz um bem enorme. É uma chave de leitura que eu tenho para a minha vida. Mas faça você também uma chave de leitura da sua existência. Precisa. Seja com o Evangelho, seja com uma frase de efeito. Não esquecer que você não pode deixar de cuidar da sua saúde espiritual. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo cedido a nós. Espero que realmente uma palavra, uma frase para você que está ouvindo aí tenha feito muito sentido, possa fazer com que você tome uma nova decisão de fazer algo diferente, hoje mesmo, talvez, né? Hoje Que mesmo. faça, que te conecte às pessoas, que contribua para que alguém
viva melhor. Eu acho que quando a gente faz algo que faz com que alguém viva melhor, com que alguém sorria, a gente está próximo a Deus também. Sim. Próximo. E, na verdade, o que tem na nossa vida são fatos. Uhum. E o que eu estou fazendo com os fatos da minha vida, né? Então, ao invés de ficar revoltado, abatido, eu posso fazer levedar essa massa aí e conseguir alcançar bons frutos através daquilo que estou vivendo hoje. Muito, muito obrigado. É isso aí, meus queridos. Mais uma vez, vamos deixar aqui os contatos, aquilo que for necessário para você se conectar a nós, se assim você desejar. E eu queria agradecer os nossos ouvintes ou quem está assistindo a gente no YouTube também. Lembrando que esse aqui é o podcast Até Quando que uma decisão vale mais do que qualquer motivação. Um grande abraço e até o próximo.